Mongo on the track. Olá pessoal, estamos aqui hoje então em mais um episódio e hoje estamos no 19º, amiga. Quase 20, quase 20. Que coisa linda, maravilhosa. É isso aí, teu convidado aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque Sim. tem sido todos, na verdade. O pessoal tem dado muito feedback bacana pra gente. Mas antes de mais nada, né, por favor, clique aí no sininho para se lembrar que todas as quintas-feiras tem vídeo novo. Comenta, compartilhe, deixe o seu like aí, que dessa forma contribui para que a gente possa sempre estar aqui trazendo novidades para vocês. Não esqueçam, pessoal. Spotify também. Spotify também, é isso aí, amiga. Instagram também. Instagram. Todos os canais Isso. possíveis. Porque, Então, porque o que nós queremos colocar aqui é que o povo, né, fique conhecendo e sabendo das novidades da nossa cidade. Que agora tem tanta coisa legal, tantos projetos. E nada melhor. Importante, né? nós estamos aqui honrando as raízes. Sim, né? nada melhor, né, amiga, do que trazer uma pessoa que está ali na frente de uma Câmara de Vereadores. Diego Uau, Pires. é isso Diego aí. Pires, seja Uma bem-vindo. grande responsabilidade. Seja bem-vindo, Seja Diego Pires. bem-vindo esse Sinta-se à nosso vontade. canal, Gloss Podcast. Aqui é um canal que a gente conversa, coloca assuntos relevantes para a sociedade, né, a tua história de vida. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Uma boa noite e também a todos que nos assistem pelo Gloss Podcast. Eu tenho assistido alguns vídeos de vocês, está sendo um sucesso. Com certeza vai continuar sendo daqui para frente. Amém. Que bom, que Obrigada. bom. Me conta, Diego, você é natural de Araranguá? Sou natural de Araranguá, nascido dia 11 de agosto de 1985 no Hospital Bom Pastor. Eu Olha também. só! Só até mais novo que eu ainda. Ó, eu sou de 81. Olha. A minha curiosidade sempre é aquela, né? Como que nasceu essa... Eu digo que é uma paixão, porque o segundo mandato tem que ter paixão, né? Senão... Mas como que nasceu essa vontade, assim, da política, de estar fazendo esse trabalho? Como é que foi isso, Diego? Conta pra gente. Interessante a tua pergunta. Na verdade, eu iniciei na política em 2014, foi recente, tudo aconteceu muito rápido. Mas a ideia de entrar na política... 7 anos. Não, 2014 27 anos eu tinha na época. E foi através do futebol, do esporte. Quando eu tinha 12 anos, eu participei da escolinha da Casalar. E a Casalar ficava um pouco afastada da minha casa, né? 6 quilômetros, eu moro na Sanga da Toca. Casalar na Polícia Rodoviária. E eu vinha de bicicleta fazer os treinos ali. Isso em 96, 97. Mas como ficava muito longe, não tinha horário de ônibus, de bicicleta também era meio difícil, né? Eu acabei desistindo de participar. Participei 1 ano. E eu sempre ficava naquela ansiedade de ser convocado para jogar os campeonatos. Embora o treinador não me botasse a jogar, mas pelo menos eu ia com o time, né? Vai que rola. E eu gostei daquela interação ali. Depois disso, comecei a trabalhar como representante comercial, com 17 anos. Viajei o estado de Santa Catarina praticamente todo com essa profissão. E fiquei Qual era o produto, Diego, que tu representava? Sorvete, frios, né? Eu trabalhava com uma empresa de frios de São José também. Trabalhei em 3, 4 empresas durante 12 anos. Foi um aprendizado muito, muito interessante, aprendi muita coisa. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu voltar para Araranguá e ficar morando definitivo, não começar com essas viagens para cima e para baixo, eu vou tentar tirar do papel essa ideia de construir um campo de futebol próximo à minha casa. E deu certo? E daí em 2006 eu comecei a trabalhar mais próximo do meu bairro, né? Eu trabalhava em Criciúma, só na região sul aqui, então eu dormia toda noite em Araranguá. E comecei a organizar os times de futebol. Daí eu que organizava os times. Era os jogos suíços, né? Que os suíços são 7 jogadores, para quem não sabe. E toda segunda-feira a gente se reunia. E assim comecei a criar um grupo de amigos. Mas nós não tínhamos o campo nosso, era sempre jogando de aluguel, em outras sedes. E começamos a fomentar aquela ideia de fazer um complexo esportivo, que fosse da comunidade. E eu falava em fazer um campo de futebol oficial, que são um campo de 11, né? E demanda um terreno grande, porque o campo tem quase 1 hectare de terra. E as pessoas não acreditavam naquilo. Isso é difícil, como é que tu vai comprar 2 hectares de terra? Como é que tu vai construir os alambrados, os vestiários, o gramado? Isso é Complexo? Um complexo. Aí vai custar R$200 mil, da onde vai ser tirado esse dinheiro?
E daí onde começou a ideia. Haja rifa, né? Nossa. Se fosse fazer rifa, porque o brasileiro ainda tem essa cultura, né, Diego, de qualquer coisa, vamos fazer uma rifa. Não, e começou com a rifa. Foi? Viu? E daí Errado. nós fundamos a associação, uma associação que englobasse todo o interior. Na verdade, começou com a associação da Sanga da Toca. Mas como a Sanga da Toca é um bairro pequeno e tem poucos moradores, eu não consegui angariar pessoas, material humano, que conseguisse vender muita rifa. Daí eu criei uma ideia junto com meus amigos de nós criarmos associação que representasse uma região. E nós fundamos a Associação Comunitária da Região das Areias. Olha só, das Porque- areias. Das porque areias. Sanga lá, da Areia, Porque Sanga da Areia. Sanga da Toca. E eles retiram a areia para a construção de lá também? Também. E tudo tem uma ligação. Não, na verdade surgiu porque muitas pessoas vieram morar do Turvo, na nossa região, Timbé, e lá, e quando eles vinham morar aqui, eles diziam, na região de vocês é a região da areia, nós é a região do barro. Ah, E daí a gente interessante. teve que criar um nome que puxasse algo geográfico, né? E casou certinho, a região das areias. Tu agora lembrou que tem estação de areia Sim, para sim. construção, tem o bairro Sanga da Areia, nós criamos a região das areias. Então engloba 7 bairros, que é Sanga da Toca 1 e 2, Lagoa do Caverá, Campinho, Soares e Sanga da Areia e bairro Santa Catarina. Da Balança Dali pra pra lá, lá. até a divisa do município Dá de Sombrio. 7 bairros. 7 bairros. Então fundamos a associação, junto com a associação fundamos o Areias Futebol Clube, que é o nosso time do coração, né? E daí começamos a fazer a tal da rifa. Porque para fazer o completo precisa de dinheiro, né? O que foi? O que foi rifa? Qual é o produto da rifa? Foi um carro zero. Oh, e quem que foi o... O ganhador, Não, lembra do primeiro ganhador? Não, lembro sim. Na verdade, todo mundo ajudou, né? Foi feito 1.000 bilhetes a R$100. 100 mil reais, que era o valor total. A gente teve que pagar as premiações, logicamente. Conseguimos alguns patrocínios de doação. Sobrou praticamente a rifa toda. Sobrou 98.500. O primeiro colocado foi o Ronaldo Salvador, que é contador aqui na beira do rio. Ele não queria comprar a rifa. Disse, compra um bloco, Ronaldo. Dá um cheque pra frente e depois a gente vê. E acabou sendo o Felizardo. Então sobrou praticamente 100 mil reais. Com esse dinheiro nós conseguimos adquirir na Lagoa do Caverá um terreno de 2 hectares que pagamos na época em 2015. A rifa foi em 2014, 2015. Compramos 2 hectares de terra por 50 mil reais. E o restante do dinheiro nós iniciamos a construção. Então, basicamente, foi assim Aí que eu começou entrei. a pegar gosto pela coisa. Foi né? assim que eu entrei na política. Projetos, assim. Mas eu nunca pensei em ser candidato. Ah, não. Não, eu queria fazer um campo. Eu tinha aquela... A ideia era futebol. fazer um campo de futebol e os meus amigos tudo jogar comigo e nós jogar futebol, era a ideia. Mas daí a política entrou na vida por Deus tinha um acaso. propósito maior, tu não sabia, né? Porque quando eu iniciei, nós Pois tínhamos, é, nós, interessante essa tua história, né? nós tínhamos que fundar a associação. Para isso precisava de um advogado. Hoje para ver como é que a vida é uma... Vai se encaixando, é uma É, quebra-cabeça. é um quebra-cabeça, né? as coisas vão se encaixando. Hoje ele é vereador comigo, o vereador Nelson Soares. Foi o advogado que ajudou a fundar a associação, a ata, com o regimento de tudo, a fundar no cartório, precisa de um advogado para Sim, isso. sim. E na época eu era muito leigo, eu não entendia praticamente nada. Hoje, graças a Deus, Foi conforme estudar. a gente vai aprendendo conforme Sim, o dia vai sim, passando, né? sim. E a faculdade da vida é ser implacável, né? É. Então, na época, o Nelson ajudou a fundar tudo isso e começamos com o projeto. Mas daí precisava fazer os vestiários. Sim. Daí visitamos alguns estádios aqui na região, Metropolitano, Caravaggio, que são fortes no futebol amador, né? Pegamos o exemplo do estádio de Cocal do Sul. O vestiário de Cocal do Sul, que abrigava até 30 pessoas no vestiário, com 5 chuveiros, Top. todo completo, com Bem top. banheiro com acessibilidade, masculino e feminino. Sim. Então pegamos o exemplo de lá, eles emprestaram o projeto para não precisar pagar um projeto, não tinha recurso para tudo isso, e começamos a construir. Aí a construção foi um grande amigo meu que na época saiu do emprego dele, não estava muito feliz, ele trabalhava por dia de servente e era o engenheiro da obra, Nossa. não era formado, mas ele que cuidava da obra. E a gente pagava um pedreiro por dia e eu era o responsável em buscar patrocínio, porque o recurso que sobrou não daria para fazer todo o tudo. vestiário. Então nós fomos pedindo patrocínio de areia nas jazidas da região, areia de reboco, areia de construção, cimento, tijolo, enfim, tudo. E a grama? Um gramado desse tem aproximadamente, são 100 por 70, são 7 mil metros. Se tu for Nossa. comprar a grama de leiva desse gramado, vai dar 100 mil reais. Só de Só grama. de grama. Só de grama. Daí o dinheiro todo, né?
Com certeza. O que nós fizemos? Nós compramos uma quantidade de, se a minha memória não me trair, foi 700 metros de grama. Em vez de comprar 7 mil metros, nós compramos 700 mil metros. Picaram. 10%. Picamos em mudinhas. Mudinhas. E organizamos o mutirão. Começamos a plantar dia 17 de setembro. Eu nunca esqueço o dia, foi um dia chuvoso. Nós plantamos 5 E dias. aí que vem. Porque depois vem o verão, com as chuvas, a grama... A grama se alastra. É. Então, reuni 20 pessoas no dia que deu mais gente, foi no sábado. Acho que foi dia 19 ou 20 de setembro. Eu lembro que foi aniversário do pai. Então, nós começamos a plantar aquela grama. Aí, alguns iam na frente fazendo a marcação de onde ia ser as mudas. Nós usamos até aquela, para quem plantou fumo, eles pegavam um rastelinho, faziam as marcações assim, daí dava o encontro Onde plantar a mudinha. dos dois encontros. Vinha outras pessoas com a máquina de plantar fumo fazendo a covinha. Nossa, Outros que bacana. cortavam e outros vinham colocando a mudinha e apertando com o pé. Que equipe, né, Não, então, uma amiga? eu já tô vendo eles no Japão, né? Porque o Japão é muito, as coisas é tudo muito rápido, né? Nossa! Acho que essa habilidade dele aí vem de fora. né? Então, a gente conseguiu plantar 7 mil metros 7 mil metros, 100 por 70, né? Sim. E com 700 metros de grama, gastando muito pouco, tudo à base de Sim. mutirão. E o que tu disse do verão deu certo. Em fevereiro o gramado estava fechado. Que Nossa. também ninguém acreditava que em 6 meses o gramado ia fechar. A nossa ideia foi inaugurar antes do Campeonato Municipal de 2016 daí. 16, que foi 15 para Isso, 16. 2016. E conseguimos, dia 1º de maio de 2016 foi a inauguração do nosso complexo esportivo. Com o gramado de 11, o gramado suíço, os vestiários. E tudo. Pra tudo que iniciar. precisa. E começamos aí com um time de futebol já no Campeonato Municipal. E a vestimenta? Como é que foi que... A logo, surgiu uma logo. a como que logo. foi? Ai, que história bacana. Muito Ah, legal. mas vocês puxam... Coisa do Arco da Velha. né? A gente tem que puxar. A gente é mulher, que sabe que é detalhista, olha, né, Diego? Negócio... É verdade, nós tínhamos muitos membros da associação que simpatizavam com o Criciúma Esporte Clube. Ah, E as cores do Criciúma é amarelo. Amarelo Criciúma é... era inspiração. amarelo é riqueza. sim. É ouro, né? É ouro, com Então as cores do Areias ficou amarelo, Olha, que branco bacana. e preto. Claro que não o mesmo uniforme do Criciúma, a gente criou a nossa própria identidade, né? Tem uma faixa aqui amarela aqui no peito. Sim. E a logo a gente usou do América Futebol Clube, um clube do Rio de Janeiro, que é uma loguinho redondinha. Areias, AFC, Areias Futebol Clube. Ficou bem interessante. Daí iniciamos com o campeonato municipal. Mas o negócio era futebol, era jogar futebol. Fundamos o veterano. Porque quem tem condições técnicas, que joga um pouquinho mais, que não é o meu caso, né? Joga o campeonato. Ah, tu joga? Joga até hoje. Ah, até hoje tu joga? Joga em 2 categorias. Só que o time do campeonato daí tem que selecionar os mais jovens e quem tá com preparo físico Sim. um pouco melhor. Então, esse é o time do campeonato, para disputar título. Para descontrair, é no sábado à tarde o time do veterano, que é chamado Master. Então, daí pode ser qualquer idade. Tendo espírito veterano, não precisa ser velho. Pode ser um jovem, mas tem um espírito de brincar. A energia da É. pessoa, né? Tem que ter fôlego. Não, no veterano é mais tranquilo, tem um zerinho que joga também. Então a gente fundou o veterano no sábado à tarde, mas não contente, fundamos o quarentão. Acima de 40 anos, só pode jogar quem tem 40 anos. Então eu tô E participando. ali a comunidade foi crescendo. Não, hoje nós temos os 3 times, cada time tem 23 jogadores, então temos 69 atletas. Nossa. Aí tem os familiares que ajudam a fomentar também, Também. para manter que dali funcionando. A gente começou com a rifa, mas como desgastou muito a primeira rifa, Cansativo. nós sofremos muito para vender. Sim. Para ter uma noção, eu saí com a mochila e com a moto, entregando o bilhete de rifa, fora os membros da associação. Eu entreguei 55 mil reais de rifa para os meus amigos. Então chegou no final, meu coração quase não aguentou a pressão. Aí, não, rifa nós vamos segurar. A gente começou com as cartelas Achar outra premiadas, possibilidade. os bingos. Os bingos. Porque a cartelinha é 10 pila, todo mundo pode comprar, Sim, sim. vai lá, concorre a prêmios. Até a motivação de lá dar uma Leva a família descontraída. junto. Leva a família, né? come um docinho, salgadinho, a já Já bebida. vende, já Verdade. vende alguma coisa a mais. Isso. Então a gente passou pro bingo. Então todos os bingos que a gente fez foi para manter funcionando. Depois na sequência a gente fez uma copa, um bar, o famoso bar, né? Tem que ter. Tem que ter o bar. E fizemos a copa. Só que junto com isso, quando nós fizemos essa rifa, na rifa dizia construção de um complexo esportivo e construção de uma creche. Ah, tinha essa... Dizia na rifa. E como a promessa é dívida, né?
nós tivemos que construir a creche. Daí iniciamos a construção do campo. Voltando ali, então, na história do Nelson, do PDT, o Nelson era afiliado no PDT, e junto com o pessoal do partido, nos convidaram a afiliar. Você é afiliado do PDT. Nós filiamos, Sim. porque eles foram parceiros, ajudaram a vender rifa também, pegaram junto. Foram parceiros, e na eleição de 2014, nós ajudamos o deputado estadual Rodrigo Minuto. E ficamos com aquele vínculo com o PDT. Mas em nenhum momento eu pensei em ser candidato. Ser candidato. Aí em 2016 chegou a eleição para vereador. Aí o partido fez o convite: Diego, por que tu não sai de candidato? Vendesse tanta rifa, né? O partido Já tá influente, né, cara? Tu é bom de papo. o partido te ajudou. Tu poderia ajudar o partido agora também. Se tu te eleger, o deputado poderia também viabilizar talvez uma emenda parlamentar para construir a creche. Sim. E nós fomos com aquela esperança. E o deputado já tinha ajudado com a rifa. No e primeiro, tu tal. aceitou de cara, tu pensou? Como é que Não, foi? eu não queria. Ah, eu tinha medo resistiu. eu tinha medo de fazer pouco voto. E é o que a Passar maioria vergonha. e é o que a maioria das pessoas pensa hoje. Mas Tá? daí é passar vergonha? Qual é o maior medo, então, do vereador que vai a primeira vez? Eu acho que essa palavra que passar tu usou é vergonha. passar vergonha. porque Passar vergonha. sabe- Virar chacota. Sabe por que tá. eu falo isso, Diego? Porque assim, eu vejo que o ser humano, ele ainda tem, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, um dos maiores medos das pessoas é o que os outros vão falar. Né? Vão rir de mim, tanto que para falar em público, o maior medo de falar em público é medo de ser rejeitado, o medo dos outros vão falar, e se der um branco, e se eu passar vergonha, fazer fiasco, né? Como a gente diz aqui em Santa Catarina, fazer fiasco. Então, é esse medo de vocês também, né? Da grande maioria das pessoas, esse é o maior medo. Eu não era por vaidade, alguns são por vaidade. Sim. Eu era sim. por medo de virar chacota mesmo. Aham, se os E caras daí- pegaram o pé depois. Daí eu vou pensar. Daí falei com um grupo, o pessoal, não, quem sabe vai tu, fulano. Não, vai tu. Daí o grupo, não, Diego, se for o candidato tem que ser tu. Porque tu sempre incentivou nós a fazer isso. Nós nunca acreditamos que ia dar certo. Como é que nós vamos fazer uma rifa e vender tudo? Tá, nesse momento ali já somaram mais ou menos quantos votariam em ti, né, pra te poder te encorajar ou não? Já rolou ali, aqui tem 10, lá tem 20, porque eu sei que o vereador tem isso, né? Aquela casa tem 3, a casa do ciclano tem 2, e aí como é que... Já fizeram uma contagem rápida ali? Só pra te ter uma noção, que a política pra mim é uma ciência que eu vou levar pra vida. Aham. Quando nós iniciamos essa associação, eu convidei 50 pessoas. Eu selecionei. Quem são as pessoas que gostam de futebol e que são envolvidas na Fez uma comunidade? estratégia também. Daí eu convidei algumas pessoas, e agora eu vou falar, que eu analisava assim, essa pessoa ela tem um status um pouco maior, ela já é mais envolvida, ela tem uma condição financeira melhor. Vou convidar. Convidei 50. Foi inteligente. Mas não deu certo. Não. Não. Das 50 foi 40 na reunião. E das 40 ficou 19. Sabe quem que ficou? Os mais simples. Os humildes e os pobres. Mas que eram apaixonados por futebol. Esses ficaram. E são até hoje os meus fiel. Ficou 19. Daí se tu for fazer uma conta por cima, 19, cada casa tem o pai, mãe, o irmão. Quatro, pelo menos quatro. Dá até 10. 200 então. Mas nós tínhamos trabalhado pro deputado. E nós tínhamos feito 278. Eu pensei, se foi feito 278 pro deputado, então 300 eu faço. Certo. E eu fui com aquela esperança. Vergonha eu não vou passar, eu acho. E Foi eleito de primeira? foi de primeira. Daí eu chamei o meu grupo, não, tá, e eu resistindo. Porque eu tinha uma proposta de emprego com uma empresa de Minas Gerais, uma empresa de queijo, para eu ser o supervisor no sul do estado, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, dos promotores de venda que abasteciam os supermercados. Era uma proposta bem bacana, ia ter um aprendizado de vida também. E eu fiquei com aquilo na cabeça, vou ali ou sou candidato? Vou ali ou sou candidato? E eu balancei. E agora, o que eu faço? E eu peguei, não, vou trabalhar na empresa. Não vou ser candidato. E tirei o pé. E o partido veio pra cima. Não, Diego, teu nome já tá ali, tu tem que ir, nós precisamos fazer legenda. E no primeiro momento eu iria ajudar a fazer legenda, né? E assim, a maioria dos candidatos já te conhecia? Quando disseram assim, o Diego tal, eles te conheciam os outros? Pelo projeto, sim. Mas dizia que eu ia fazer 300, 400, no máximo 500 votos. Era o que corria na cidade, na boca Não miúda. botaram fé em ti, Não, tipo assim? na maioria não Entendi. botou fé, essa é a Aham, verdade. Só meus fiéis Só ali. os parceiros mesmo. Os parceirão, aqueles acreditavam em mim. E daí eu fui com a ideia de pegar na empresa. E realmente, a passagem do avião estava comprado para eu ir. Essa história que eu tô contando aqui, a maioria das pessoas não sabe, tá? O que eu tô Mas contando hoje então, para vocês interessante. é inédito. A maioria das pessoas não sabe disso. E daí eu... A gente fica feliz de poder ser uma das olha, primeiras a esse canal escutar, aqui, ó. assim. E a passagem comprada, e o meu ex-diretor de uma empresa que eu trabalhei de sorvete me contratou para essa nova empresa de queijos.
e tava tudo certo e tal. Não faltava oportunidade, né, Diego? Não. Mas, na verdade, por que não faltava oportunidade? Fala pra gente, só cortando rapidinho, qual é a tua maior habilidade? Qual é o teu dom que faz tu ser um bom vendedor, que faz as pessoas dizerem, não, tu é o cara pra estar à frente disso. É difícil falar da gente, né? Mas precisa falar. Olha, eu acho que... Faz parte do autoconhecimento. Né? Precisa de reconhecer eu sou o uma que tu tem, pessoa, teus pontos fortes, uma né? pessoa espontânea, assim. Isso. Eu tenho facilidade de criar Não ter novas preguiça pras amizades. coisas. De ajudar pessoas. Também, mas isso aí eu aperfeiçoei depois. Mas para eu conseguir ser vendedor, tu tem que ter uma comunicação Tu fácil. desenvolveu. Não é? Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei uma vez de vendedor numa rede de supermercado de São Bento do Sul. Eu nunca vi o dono. Eu nem sabia quem era o dono. E eu tive que chegar naquela rede de supermercado, nunca esqueço o nome da rede, e oferecer o meu sorvete, dizer que o meu sorvete era o melhor que tinha. Nossa. E daí? E daí? E para cadastrar essa rede, acabei insistindo, a persistência. É a persistência também. Ó, ele já falou da persistência, da habilidade de venda, de não ter preguiça. Olha as habilidades aí, gente, que ele usou, pra ver como é importante, né, Diego, a gente falar. Mas eu aprendi depois que a resiliência, né? Resiliência. É o meu mais forte. Antes de tu chegar aqui hoje, eu fiz uma postagem e falei disso. Olha só. Acabei de fazer antes do Diego chegar. Coloquei lá no Instagram, porque as pessoas, às vezes, até comigo, mulheres, falam assim, Michelle, eu te admiro tanto, porque tu tem coragem de fazer, e tu isso, tu aquilo. E aí, assim, eu tô com uma enxaqueca de sinusite desde o domingo, me arrastando, mas trabalhando. E aí eu postei assim, que a gente, às vezes, né, se inspira no outro, até se compara com o outro, mas não sabe que o outro tem dores, que o outro também tem medos, que o outro tem anseios, que o outro tem problema. Porém, se o outro tem uma visão e um propósito muito claro do que ele quer para a vida dele, ele vai. E se ele tem resiliência e ele tem flexibilidade, ele vai mesmo se arrastando. E eu acredito que algumas vezes tu foi se arrastando, mas tu foi. Nossa, se eu contar tudo pra vocês. Mas eu vou contando. Tem Vamos coisa lá. que eu não vou conseguir Tá contar. muito bom, tá muito bom. Eu adoro história. Eu também. Tem coisa que é muito pessoal, mas daí Sim, eu sim. peguei a passagem comprada pra ir trabalhar nessa empresa de Minas. Eu fui pra casa, fiz uma reunião com o grupo. Diego, tu tem que ser o candidato. Nós temos que ter um representante, já deu certo aqui. Como é que nós vamos fazer a creche que nós prometemos se tu não tiver um mandato? Porque com o mandato as coisas vão facilitar. Tu vai ter uma remuneração para focar exclusivamente a construção dessa creche. Tu vai ter tempo, porque o vereador ele pode destinar o tempo total para isso. Então tu vai conseguir buscar patrocínio. Tu vai ter que ser o candidato. E eu pensei, fui para casa, pensei, falei com a minha família. Minha família nunca fez política. Nem de cabo eleitoral, tá? Mas apoiaram? É agora. É a boca. Eles apoiaram, mas eles tinham medo também. Sim, normal. Daí o pai, a mãe, meus irmãos, não, vamos, vai de candidato, vamos ver o que dá. Daí já tinha passado uma eleição de deputado, né? Mas tendo a benção do pai e da mãe já é melhor. Já E é dos bom, irmãos, né? né? Os meus irmãos, o pai e a mãe são abençoados, né? Sim. Daí apoiaram, daí eu disse, então tá, chamei meu diretor. Vamos, nós temos tempo ainda? Temos. Aqui eu tenho pra Nós é que mandamos aqui. É. Nós é que mandamos. Pode- Daí- Se tá bom, nós deixamos correr. Quando tá meio chato, a gente, não, tá aqui, tá na hora. Não, mentira, tô brincando. Não, é brincadeira. É só quando a gente realmente Mas, tem... mas né? tem lógica, essa lembra. Não, mas é quando a gente tem outros pra depois, só que como Sim. tu é o último hoje, daí dá Certo. mais tempo. Quando vem um às 7 antes de ti, às 6, às 7, daí a gente tem um tempo A gente tem, cronometrado. Mas como tu é depois, daí Então, a gente tu dá é o assim. último, então. Então, os últimos serão os primeiros. né? É. E daí eu chamei meu diretor e disse, eu tenho um negócio pra te falar. Eu vou desistir da vaga, tu não vai ficar bravo comigo, chateado. Nossa amizade vai ser mantida. E assim, o que tu quer fazer, Diego? Não, eu tenho o sonho de construir a creche. E o meu grupo quer que eu saia de candidato. De candidato até não era o sonho. O sonho era fazer o campo de futebol. A creche veio porque era uma demanda da comunidade. Sim. Tem fotos aqui, vocês pediram fotos pra colocar, meninos, aqui hoje da creche, Acho que dos não. projetos Foi? deles. Eu peguei umas antes. Então Oh, já que pode legal. começar a Da colocar da aqui pra creche? gente ver. E daí... Vamos armando o esquema aí enquanto a gente vai conversando. Eu tá? disse Vou dar aqui, pra, por eu disse favor. pra ele que eu ia desistir. E daí ele pegou, não, Diego, se é o teu sonho, segue o teu sonho. A amizade nossa é a mesma. E a passagem já estava comprada, eu desisti. E fui lançar minha pré-candidatura. Aí é na Câmara, né? Fui lançar minha pré-candidatura. Aí eu tava mais gordinho, né? Não, mas tava na fatiota, como se diz também os portugueses, toda na fatiota ali. Aí a sessão. Ah, legal. Então, eu peguei, desisti e lancei a minha candidatura, a minha pré-candidatura a vereador. Mas desacreditado, as pessoas não acreditavam.
Isso Mas foi... batalhou, mas... Isso foi em Tu surpreendeu, na verdade. Isso foi em junho. Aham. Em julho, aconteceu um fatídico acidente de trânsito com a minha ex-mulher e com a minha menina. E eu perdi a minha filha de acidente. Em julho de 2016, dia 23 de julho. Então, completou agora 5 anos, né? Então, aqui dali foi um baque. Pra todo mundo, né? Sim. Pra família da minha ex-mulher, pra família da minha família. E eu chamei os meus familiares, o pai, a mãe, os meus irmãos, os meus amigos, os fiéis, aqueles que ficaram. Sim. Fizemos uma reunião lá no pai. E eu disse, pessoal, Não tem condições de Não, continuar. acabou. Eu não quero mais. Eu vou voltar, vou ver se consigo aquela vaga de novo, ou outra vaga de representante comercial, e vou pra estrada pra ver se eu esqueço do que aconteceu. Não esqueço, mas se eu volto no meu centro, né? Esqueço que eu digo é esquecer Sim. de sofrer todo dia, Sim, né? Sim. Porque se tu ficar se lamentando, o sofrimento É. vai te matar. É. E daí, ali que eu vi que a minha família e meus amigos e meus irmãos eram fechados. Daí o choredo foi grande, né? Não, agora é questão de honra. Tu vai ser candidato e tu vai te eleger. Agora, tu não vai ser candidato por ser. Nós vamos te eleger. E de certa forma é uma maneira de a gente superar, a gente focando Não, em e o outra mais coisa. forte da reunião naquele Ficando de momento era eu. cabeça, né? Porque o restante não falava, ele só chorava. Sim, imagina. Ele só chorava e eu disse, não, gente, então, se vocês acham que dá, então vamos. Eu vou aguentar no osso do peito. E foi, só que foi muito triste porque eu ia na casa, principalmente das mães, pedir o voto. E as crianças? Não, e muitas mães choravam, né? Não era nem eu. Eu tentava segurar, Os né? projetos têm alguma coisa dele ali, não? E eu tentava segurar e aquele sentimento de tristeza e tal, da perda. E foi, 25 dias depois da perda da minha filha, começou a eleição. E Nossa, mas como se tivesse força pra... Aí eu nem vou contar da questão financeira, que daí minha vida estava virada num pandemônio. Eu não tinha, daí eu fiquei desempregado, Sim. porque eu larguei o serviço lá para ser candidato, então não tinha emprego, não tinha salário, não tinha Não tinha um padrinho bom pra ajudar? não tinha nada. Nossa, então... E daí eu tinha minha família e meus A amigos. cara e a coragem. Que aguentaram no suspeito. Daí a gente foi pra campanha. 25 dias depois eu comecei a eleição. Abriu a urna, foi dia 2 de outubro. Foi dia 2 de outubro de 2016. Eu ganhei a eleição com 7 votos. Eu fiz 692 votos. Foi o 7 mais votos. votado. O primeiro suplente... Foi mais votado, não foi? Não, do meu partido eu fui o menos votado. Menos votado. Naquela eleição eu fui o menos votado. Essa agora que foi segundo. Essa agora eu fui segundo, sim. mas naquela lá eu fui o menos votado que se elegeu na eleição. Fiz 692, o primeiro suplente fez 685. Então eu ganhei com 7 votos. A hora que abriu a urna foi aquela êxtase no salão, né? Então, aquele dia eu não acreditei. Eu tinha que escutar a narração da rádio para ver se era verdade mesmo. Mas eu me elegi mesmo, é verdade. Vocês não estão mentindo para mim, porque eu olhei no celular, né? O site que anunciou a minha vitória, depois que a rádio anunciou. E eu fiquei com aquilo, e tal, e eu fiquei extasiado. Depois de uma hora que Na eu fui verdade, acreditar. tu foi, mas tu não criou a expectativa que tu fosse Não. realmente ganhar. Não. Porque o que frustra é aquela expectativa muito forte, né? Claro, a pessoa tem que ir acreditando Sim. que vai Sim. ganhar. Né? Mas tem pessoas que, às vezes, elas não têm a noção, assim, ela acredita que ela vai ganhar sem ter uma noção, assim, né? Tem. Fazer conta, e aí depois ela se frustra Eu imaginava bastante. fazer 600 votos. Isso tu tinha na cabeça que tu ia conseguir. 600. Daí no sábado a gente fez uma carreata, e a carreata deu 1 quilômetro de fila. Daí eu olhei de cima do carro, olhei a carreata e disse assim, vou beirar os 700. Porque eu tinha tudo anotado no caderno, né? Eu sou organizado para essas coisas. E Mais uma habilidade, organização. Quem que eu visitava, Sim. quem eram as pessoas. A Márcia, mas a Márcia tem um marido, tem um filho. Então são 3 pessoas que podem me apoiar. Então eu tinha uma noção bem exata. E eu imaginava que eu beirava os 700. Fiz 692. Mas, ô, Diego, assim, nessas tuas visitas, as pessoas te pediam algumas coisas? Eu vou ter que perguntar isso. Não, isso é corriqueiro, né? Não, as pessoas te pediam... Não, Tá lembrando de mim, né? Que eu falei da outra. a amiga é que... Ela riu porque eu falei que eles mais pedem às vezes é dentadura, É. abertura de. Mas é não verdade? é verdade? Abertura de Isso é casa. corriqueiro, mas eu vou te falar que depois que a rede social veio, Eu acho que isso... de deu fato, uma- para a vida das pessoas, tanto é que eu me elegi vereador, né? A minha família é de família pobre, eu contei a minha Sim, situação sim, aqui, Sim. psicológica, financeira, Tava profissional. destruída. Não, tudo destruído. Tu era o que se chama o improvável, né? Que as pessoas falam hoje. é. Eu era o improvável. Tava tudo destruído. E eu consegui, então,
de fato que as coisas mudaram. Então a rede social veio pra... Claro que é uma terra sem lei, todo mundo fala o que quer, às vezes falam coisas que não é pra falar, mas Chora, se expressa. melhorou, porque evitou esse negócio que só quem tem dinheiro se elege. Tu pode usar aquilo ali pra te apoiar, né? O WhatsApp também, né? Sim, a rede social é muito boa, se souber usar. Então consegui a eleição, só que tinha creche. Faltava Tinha que creche. construir a creche. Tinha creche. E daí, pra fazer essa creche agora? Nós tínhamos o terreno lá embaixo, 2 hectares. Aonde lá? No... É na Lagoa do Caverá, na primeira rua ali. Nos fundos da empresa da Arout, por ali. É o nosso terreno do campo. Só que fica 1,2 km da BR-101. Que é onde a gente conseguiu adquirir com um valor menor, né? Sim. E algumas mães, eu Que é via... longinho, né? Algumas mães eu começaram na boca miúda a dizer, não, mas lá a creche não vai dar certo. Lá é longe. Não chegava em mim, mas... Não falavam pra mim, mas eu senti que tinha uma atmosfera que lá ia ter muita crítica. Um burburinho, como diz o outro. Não, lá não vai dar, porque lá é longe, porque a maioria das mães não tem condições. Tá aí agora, pra fazer uma creche perto da BR. Depois da instalação da van, o terreno lá explodiu de preço. Sim, sim. Como é que nós vamos fazer? E eu fui pensando. E as mães começaram a te olhar meio torto, né? Fui pensando. Quando foi demorando, elas começaram a te olhar meio torto. Não, daí estratégia, projeto. Não, elas Tava entendendo. Elas que tava entendiam que rolando. tinha um prazo, né? Porque as coisas são difíceis. Sim, sim. Porque uma creche que a gente fez, 300 Não, e metros também quadrados. tinha as reuniões que ia esclarecendo Sim, pra elas o que estava rolando. fazia os né? bingos, Sim, os sim. bingos a gente esclarecendo. Sim. Uma creche dessa aí, se for fazer pelo governo federal através de uma emenda, é R$500 mil. R$500 mil é muito dinheiro. Sim. Então nós iríamos fazer ela no osso do peito de novo. Aí eu peguei e fiquei pensando, como é que nós vamos fazer? O Nelson de novo, vereador do PDT, Diego, tem uma multa lá na Justiça do Trabalho em Criciúma, no valor de R$15 mil. Por que tu não leva o projeto, não apresenta pro promotor e nós tentamos angariar esse recurso para te comprar de material para creche? E nós não tínhamos nem o terreno. O terreno era lá embaixo, que as mães não queriam. Daí eu peguei e fui. Cheguei lá, mostrei pro promotor. Promotor, não, eu botei fé em ti. Tu tens 30 dias para começar a obra. Me mandar a nota fiscal dos materiais. Como é que eu vou começar em 30 dias se eu não tinha o terreno? Fui, marquei uma janta num amigo meu, um primo meu. Amigo, primo, o que tu pensar de coisa boa, ele é de mim. O Giovanni. Lá da... Giovanni Pires, que tem uma revenda aqui na frente da Dimasa, Giovanni Multimarcas. Ah, tá. Meu irmão, parceiro. Giovanni, tu tens um terreno, uma área rural ali, próximo à BR. Não é lote, é área rural. Mas se transformar para lote, eu sei que tem valor. Tu não consegue fazer a doação de 2 lotes para nós? Dá, de graça. Ele olhou, tu tá louco, Diego. Eu vou pegar e dar 2 lotes de graça para ti. Deu assim, Giovanni, nós vamos construir uma creche. Uma causa justa, né? Uma creche vai valorizar todo o teu terreno. Sim. Quando tu fazer o loteamento, que um dia tu vai fazer, vai valorizar a tua área de terra. Em contrapartida, nós podemos brigar com um deputado para nós conseguir o asfalto que leva até a creche, que dava 400 metros da BR. Mais um ganho pra ele, no caso. Bem no viaduto. Daí ele, mas mesmo assim, Diego, dar de graça é complicado, mas vamos fazer o seguinte, eu vou falar com a minha esposa. Por isso que eu se incentivo as mulheres a participar da política, porque a mulher tem sensibilidade. A Edith, a esposa do Giovanni, os dois conversaram, não que o Giovanni não tenha, né? Sim. Mas é um casal, Eles têm que discutir isso, né? Sim. O Giovanni conversou com a Edith concordou com a ideia. Vamos doar. Pá, que legal. Que bacana. Ela fez um arroz com feijão e Parabéns Eu pra comi Edith sim, aí eu- pela... Edith, ó. naquela Ó, noite Edith, ó. Já gostei Parabéns. de ti. Também. eu comi 5 ovos fritos naquela noite, da ansiedade. Ela fez um feijão com arroz, um arrozinho branco bem novinho. Ai, mas é bom ouvir frito. E daí eu saí dali realizado. Pirão d'água com arrozinho. Realizado. Mas tinha que começar a obra. E o projeto de engenharia? Nossa, tudo isso. Tudo em 30 dias. Falei com o engenheiro, é para amanhã. Aí eu disse para a prefeitura, nós não vamos pagar taxa. A obra, quem tinha que fazer era vocês. Nós não temos dinheiro para pagar taxa. Nós vamos pagar só o CREA. A prefeitura não vai cobrar as taxas porque a obra é para a prefeitura. Certo. E nós não É o tinha, mínimo, né? Nós não tinha dinheiro. E o engenheiro fez baratinho, parcelou em não sei quantas vezes. E começamos a fazer a obra. E para fazer Já essa era obra? vereador, né? Já. Tu já era. Daí eu tinha um vereador. assessor. Ah, tá. Meu assessor, o Donizete Martins, o Dedo. Só que o Dedo tem um horário que ele tem que cumprir na Câmara das 13 às 19. Certo. Mas de manhã ele não é obrigado a cumprir o horário. Daí o que nós combinamos a ver ele? Tu trabalha de servente de manhã, voluntário, porque tu já tens o salário. E eu trabalho de servente à tarde, voluntário, porque a gente já tem o salário.
Então, servente nós não vamos gastar. Nós vamos pagar um pedreiro por dia. E vamos tirar o couro dele. Não deixar faltar massa Coitado do pedreiro. e nem material na mão dele. E o serviço vai render. Sim. E deu certo. 300 metros quadrados nós fomos fazer com uma empreiteira, hoje é 100 mil reais, ninguém faz por menos. Gastamos 30. Para deixar a creche pronta. 30 mil reais de mão de obra. Como é que a gente pagou a mão de obra? Com os bingos. Nós fazíamos os bingos, Sim. os pais de criança que queriam matricular. Teve uns que não conseguiram nem usar a creche, porque as crianças estouraram a idade de creche porque demorou 4 Sim, anos, né? sim. Começamos em 2017 e inauguramos ano passado. E daí ali foi. E cartela premiada para pagar a mão de obra. Fui na Florestal Pavers, me deram os blocos da creche. Que eu prometi. Ela foi minha cliente, a mulher dele. É gente Da boa também. Florestal, é. Também ajudou também. O, né? o Rony e a esposa também ajudaram. Ela é muito querida. Doaram todos os blocos da creche. Bacana. O Florestal Tratamento de Madeira. Doaram todo o tratamento de madeira pra creche. É uma causa, meu Deus, Nobre. nobre, gente. Fui na Jazida Jeremias, deram areia de reboco. Na Jazida Rex deram. Eu posso fazer propaganda no programa de vocês? Pode. Eu gosto de lembrar. Aqui é livre. A gente gosta que honre, né? Então É, tem que aqui- honrar. é. Se foi coisa boa, pode falar. É verdade. E daí a Jazida Jeremias e a Rex deram areia de construção de reboco. A Madepag deu tava de caixaria. E ali, falar, e né? ali nós fomos erguendo. E a creche foi erguendo. E a creche foi erguendo. Chegamos nas armação. Lembra que eu consegui essa multa com a Justiça do Trabalho? Nós compramos todo o cimento da obra, as telhas e as ferragens. E como o bloco gasta menos ferragem, porque já é estrutural, a gente conseguiu levar no jeito. Aí chegou na armação, cobrimos, aí é onde que a coisa começou a complicar. Porque começou a faltar para onde pedir. E é uma obra muito cara. Sim. Daí o Agropires sempre ajudava com maquinário, caminhãozinhos. Agropires aqui da- Ajudava ali, fazia o fiado, pagava quando podia, no material de construção. Gente, boa eles. Então ajudaram muito também. E aí nós fomos. O ex-prefeito Dal ajudou também com a parte, toda a parte hidráulica, uma parceria através do vereador Luciano Pires. Então nós conseguimos ir, fomos indo. No final, eu cheguei a pedir para a gestão anterior do prefeito Mariano para eles conseguirem um valor para a gente conseguir fazer o acabamento. Eles conseguiram 20 mil reais, compramos as tintas, os pisos, parte de acabamento, as aberturas, janelas de alumínio e terminamos a obra. E funciona hoje. Entregamos a obra ano passado, inauguramos ela, Certo. fizemos a inauguração através do vídeo, devido à pandemia. E para abrir precisa de um fomento, uma parceria com o município de Araranguá. Conversei com o prefeito atual, com o César, e abrimos a creche dia 1º de outubro Esse ano. desse ano. Agora, olha só. Hoje eu estive lá colocando... Nasceu. Foi um Nasceu. parto, né? Nasceu. um parto é só nome mesmo, né? O parto, a forceps. Nem, Olha que Misericórdia. nem o parto de burro demora Olha, sabe tanto. quem é que te admira lá na Não, Sanga não da pela Areia? demora, mas eu digo a dificuldade. Sabe quem é que te admira lá na Sanga da Areia? A Sanga da Areia, o nego da Alta Elétrica. Ah, gente boa. É meu cunhado, ele. Nossa. Aí ele assim, aí eu disse pra ele que eu falei, ô nego, ele tava lá embaixo de uma carreta, né? Eu disse, nego, sabe quem é que nós vamos bater um papo legal lá no podcast? Daí falei, aí ele assim, manda um abraço pra ele, diz pra ele vir aqui que eu tô com saudade. Eu gosto, nego. Eu tive esses dias atrás lá na oficina dele. Então, Foi algo bem espontâneo, na são verdade, pessoas né? desse tipo, nego, é. que construiu isso. Complexo esportivo, a creche comunitária. E eu já tô pensando em uma ideia, eu tenho que pegar outra coisa para inventar. Pois é, então a gente vai falar disso agora. É. Porque a gente agora sim estamos com o tempo começando a esgotar, não por nós, mas é que os nossos meninos ali já estão. Tá. Sabe como é que é adolescente, né? Certo. Se não jantar. mas já eles estão com os dedinhos lá assim pra nós, Ah. amiga. Ó, já estão com os dedinhos Então assim. vocês entenderam como eu cheguei, né? Sim. Daí me reelegi a vereador com 1.156 votos e consegui, por felicidade, um grupo que elegeu na chapa de oposição ao prefeito César, Sim. só na eleição, claro. Consegui virar o presidente da Câmara. E sou o presidente atualmente e vou ficar até o final do ano. Quero fazer uma perguntinha pra ti. Esse Você jargão. um pouquinho, tá? É, Um não, pouquinho que tá ligadinho no ar. abafadinho Esse aqui, pode ligar. jargão que às vezes eu escuto assim, ó, que a Câmara de Vereadores, ela é a casa do povo. Isso é real mesmo? Ela é a bem casa assim, do né? povo? Porque não É bem ninguém faz o assim? que não é assim. Porque Faz eu o que escuto quer, muito- né, amiga? é, eu- Esse é a casa do povo, dá a sensação mas eu que a es- pessoa entra e faz o que quer. Eu não é escuto assim. muito isso, sabe? A Câmara de Vereadores é a casa do povo. E isso é real mesmo, a casa do povo, eu digo. Na verdade, Não, qual é o sinônimo disso? se depender de mim, é a casa do povo. Mas a população, de modo geral, não participa das Então, sessões. é isso.
por um lado eu entendo, porque quando eles elegem um vereador, o meu povo me elegeu. Sim. Eles confiam no que eu vou fazer. Eles sabem que eu não vou me envolver em escândalo, em nada de corrupção. Então, por um lado, tudo bem. Mas as pessoas, de modo geral, deviam acompanhar as sessões para ver o que está acontecendo na cidade. Claro que tem a TV Câmara, que a gente pode assistir de forma online, mas geralmente as pessoas vão lá quando tem alguma pauta relevante que possa interesse a eles. Seja favorável a para comunidade. Mas os projetos que a população pede, os vereadores, a grande maioria, apresenta. Claro que precisa passar pelo crivo do prefeito, para ele sancionar a lei. Os vereadores têm que aprovar por unanimidade, dependendo do tipo de lei. Eu posso fazer um esboço bem rapidinho. A maioria qualificada são 10 votos, a nossa Câmara tem 15. A maioria das pessoas da cidade não sabe isso. São 10 votos, maioria qualificada. Para que serve a maioria qualificada? Para alterar a nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição. Para alterar a cassação de mandato, se tiver alguma CPI, para caçar mandato de algum vereador ou prefeito ou vice. E para... Agora deu um branco, mas tem 3 coisas. A maioria absoluta, são 8 votos, que é metade mais 1. Para alterar a lei complementar, que são algumas leis que alteram, que são leis complementares, talvez até de lei orgânica, que complementa, que daí precisa de 8 votos. Veto do prefeito, quando o prefeito não sanciona a lei, ele manda um veto para a Câmara, dizendo que não vai sancionar, ou porque os vereadores podem derrubar esse veto e voltar para o prefeito. Se ele não sancionar, o presidente da Câmara sanciona. É assim. Então são maioria absoluta. E a grande maioria das indicações, requerimentos, indicações é uma sugestão. Sim. Requerimentos é como se fosse uma carta encaminhada a uma autoridade solicitando algo. Pedidos de informação para saber o que está acontecendo de fato, é maioria simples. Se tiver 9 vereador, se 5 votou, já é maioria simples. E por que as pessoas, às vezes, elas têm uma certa dificuldade de chegar nos vereadores para conversar? Parece assim que o vereador elas algo criam isso, amiga. Imponente, as pessoas que criam isso, não uma é? dificuldade de chegar lá. Tem pessoas que têm, assim, não é questão nem de vergonha, mas é uma questão, assim, parece que há uma autoridade, sabendo que nós aqui colocamos o empecilho. Não, nós que colocamos Os vereadores. o nosso sim, voto. não, eu achei que tu estava querendo dizer O que a vereador- pessoa, às vezes, a própria pessoa cria empecilho para isso. Não, mas as pessoas, elas E- têm uma certa... Não, mas é cultural. Cultural, amiga. Uma barreira, vamos dizer É assim. uma barreira, assim, de Mas ela que Tá. tá criando os É. empecilhos mesmo. Às vezes não é assim difícil chegar. Mudou né, bastante, Diego? principalmente as pessoas que têm intimidade comigo. Hoje eu tenho... Como o próprio Diego falou hoje nas redes sociais, tu vai lá, tu chama, tu conversa, tu... Hoje eu tenho praticamente... tem acesso, eu né? tenho 1000 pessoas que têm meu contrato salvo. Né? Eu tenho uma lista de transmissão, então eu sei que tem 1000 pessoas que têm meu contato salvo. Essas pessoas, elas mandam o WhatsApp diariamente, quando elas precisam de Eu alguma acho que coisa. Consegue já- acho que já responder mudou. ou- Não, eu tenho dificuldade. Tem dificuldade de responder? Tem, porque chega muito mensagem, isso é uma coisa que eu sinto essa dificuldade. De filtrar também o que realmente é relevante. O mandato de vereador, o que me deixa mais chateado é não poder responder a todos na hora que Mas ele não manda. tem pessoas assim para trabalhar? Assessores. assim? Não, até É que tem... tem coisa que tem que ser tu. Não, até tem responder. assessor, mas é um contato direto com o vereador, entendeu? É o contato Sim, direto. sim. É. Tem coisa que tem que ser tu. É que eu tenho intimidade com as pessoas, é. porque eu vou na casa, eu visito, a gente conversa, então... Mas é que as pessoas também querem falar com ele. É. Não querem o assessor. Então, assessor. essa é a maior dificuldade, de poder responder. Eu até respondo, Márcia. Pessoal, a gente tá rindo aqui porque o assessor dele tá aqui. É, pra vocês tá aqui do entenderem. ladinho. Quando a gente olha pra lá, não tem parede. Ele Tá tá a nossa aqui, tá? equipe ali que tá filmando a gente, tá o assessor dele. Às vezes vem uns convidados que ficam aqui olhando pra gente, rindo ali. Então a gente tá aqui, mas tá interagindo com o pessoal que tá ali olhando pra gente. Às vezes tem uns dizendo assim, que falta 10 minutos, que a gente tá com fome. Brincadeira, mas é. Então, assim, como eu tenho essa intimidade e chega muito mensagem, Sim. tem dia que chega a 50, 60, 100 mensagens. Aí na correria do dia, não posso ficar com o celular na mão Não, 24 é, horas. sim. Aí à noite eu chego, às vezes respondo no dia seguinte, mas eu tento dar atenção para todos. Mas essa é a maior dificuldade que eu tenho. Mas voltando ali na Câmara, que é a Casa do Povo, com certeza. Ali é o lugar onde as pessoas podem fazer as suas reivindicações. Claro que dentro da medida do possível, tem a questão de orçamento. O prefeito vai Tudo, avaliar né? se consegue ou não. O cobertor é curto, a nossa cidade ela é grande. Não parece que é, mas Territorial, né? começa no Soares, vai na Barra Velha, são 50 quilômetros. Então é difícil também. A demanda é grande e... É igual o país, né? É. É gigantesco para administrar tudo isso. Então, assim, muitas é vezes difícil. a gente deixa a desejar, então não dá para prometer tudo.
tem que filtrar. Tem que Sim. filtrar. Tem que ver o que é prioridade Sim. e tentar O ir, que é relevante, o que faz sentido. e tentar ir resolvendo conforme as coisas vão chegando. Tá, e voltando ali na creche, que agora me interessei, como é que vai ser a contratação dos professores? Vão ser auxiliares, pedagogos? Como foi, É, na a verdade, prefeitura? como foi, porque já Como veio- foi isso? A educação, é o município que vai tomar conta disso? Como é que é esse Tá. O processo? que acontece? De uns anos para cá, o município de Araranguá tem feito parcerias com filantropias. São associações, Sem fins lucrativos. sem fins lucrativos, mas pode estar gerando fomento ali, né? O município tem aderido a essa ideia. Então, eles pagam R$305 por matrícula, por criança. Então, nossa creche tem aproximadamente 70 crianças. Nossa, que tanto. Aproximadamente 20 mil por mês. O município repassa esse recurso para a associação e a associação faz a Administra. contratação. As salas, logicamente, tem que ser regente de sala pedagogos. Pois é. Aí tem os auxiliares que estão cursando faculdade e os estagiários. Como o repasse não é um repasse ideal, tu não consegue contratar somente pedagogos e auxiliares. Tu tem que ter alguns estagiários para poder Sim. Orçamento dá pra tudo. o orçamento fechar. O município consegue a merenda e o material didático, alguma coisa, e o material de limpeza, e assim vai se tocando. E as doações ainda vão rolando, né? Tipo assim, sempre tem gente doando alguma A coisa. cartela premiada nunca acaba. Gostei Agora dessa. já foi confeccionada a cartela premiada para o dia 11 de dezembro. Para comprar Já foi confeccionada a cartela para premiada. comprar os ar-condicionados da creche. Porque vai chegar o verão, vai esquentar Sim. e a gente quer dar conforto aos alunos. É verdade. Só que agora facilita, porque os pais e as mães dos alunos vão ajudar. Bom, Porque com é certeza. para os filhos Sim, deles. sim. Como é uma creche filantrópica, Como é que é o nome da creche? é Estrelinha do Céu. Olha que legal. Estrelinha do Céu. A creche é um nome que Tu tem um sabes. significado muito forte para mim. Tá, então eu Já percebemos. percebemos. Diego, não esqueça da inclusão, tá? Com certeza temos alguns alunos Não esqueça da inclusão. que estão se incluindo. Trabalhei 24 anos em Itapai. Né, já me aposentei, Sim. mas passei por quase todos os setores ali de dentro, então eu tenho uma experiência assim nisso. Qualquer coisa que você precisar tirar alguma dúvida, sabe? Questões assim, né? Até, enfim, burocráticas ou deficiência, pode contar comigo, porque também gosto de fazer parte, de ajudar. Eu gosto de contribuir com aquilo que é um conhecimento que eu obtive durante toda a minha vida e que eu posso agora repassar. Então tu vai repassar, porque esse ano nós estamos organizando a casa. Começamos agora. Sim, sim. Mobília, que falta algumas coisas pra ser comprada, essa questão do ar-condicionado. Mas depois disso, ano que vem, nós queremos ver se nós fazemos parcerias com voluntários. Sim. Aula de música, aula de inglês. Ótimo. Perfeito. Enfim, tudo que Perfeito. puder vir Até para pros pais, agregar. às vezes, né? Perfeito. Até para os pais, né? Porque eu penso assim, hoje, trabalhar com criança, às vezes, né, sei lá, um psicólogo, ou algo do gênero assim, e é difícil trabalhar com a criança sem fazer um trabalho com os pais junto, né, Diego? Com certeza, mas nosso público lá é um público bem bacana, bem interessante. Eles convivem diariamente e daí eu tava falando São sobre a engajados. creche. A creche, ela recebe doações, claro, né? Agora eu vou conseguir umas televisões para botar na salinha, essas coisinhas a gente vai conseguindo. E algumas as filantropias, elas têm a doação voluntária do pai. Mas nós não vamos ter essa doação. A nossa doação é pegar a cartela premiada e tentar vender, Sim. até para levar os familiares, para interagir no dia da cartela, toda a família, criançada. Vai engajar Que todo legal. mundo. Esse ano eu vou contratar um playground pro dia do bingo, para eu colocar lá no canto pra criançada brincar. Então, Cada ano tá mais moderno o negócio, né? tá, não, e o salão, A gente vai se o salão reinventando. fica super lotado. Tá, e qual é o salão que Na rola? Sanga da Areia. Na Sanga da Areia. O nego compra toda a vida essas Compra, coisas ali. Sempre na vai. Sanga da Areia. Então, acredito que vai dar um público bem bacana, né? E vamos fazer Olha. mais uma promoção para continuar investindo. Olha, Diego, lembra que a gente chegou aqui no começo e a gente falou que o podcast ele vai. É Deus que vai comandando aqui, sabe? A gente se permite ser esse canal e a coisa vai rolando assim. Verdade. Porque por mais que a gente às vezes faça uma pauta e nós fizemos, e não foi pequena, nós não, a minha amiga fez, né? Tá aqui, né? Tá aqui, Uma carta aqui que É. dessa vez tu Um monte de não vai perguntinha. conseguir responder tudo aquilo ali, né? Mas eu volto outro dia. Porque acabou indo para a tua história, que eu acho que foi muito interessante, muito inspiradora, parabéns, né? É bonito de ver, né? Como que realmente quando a pessoa ela tem um dom, quando
quando Deus tem um propósito na vida dela, quando as pessoas gostam dela, né? Tu é empurrado para aquilo assim, por mais que tu não queira, ou talvez naquele momento ali tu não viu, né, o teu potencial e as pessoas estavam vendo aquilo ali em ti. E eu acho que também aconteceu durante um período ali que eu acho que é a coisa mais difícil para um ser humano, que é perder um filho, que eu acho que Sim. não tem dor maior. Não, Né? eu desconheço. Então, assim, eu acho que tu foi merecedor, assim, pela história que tu Sim. contou para mim, né? Eu acho que sim, que realmente foi muito merecedor de ter conquistado, né, essa cadeira aí lá hoje, já sendo presidente ali da Câmara dos Vereadores, e eu faço votos que tu tenha muito sucesso nos próximos anos e ao longo da tua vida, né? Que tenha vida longa e que as pessoas possam desfrutar de todo esse teu empenho que tu ainda tem com os projetos futuros, porque tu acabou de dizer que tá louco já para fazer um novo projeto, porque isso te motiva, assim, Sim, né? sim. Tem que ter um propósito Combustível. constantemente, exatamente. Então, ficaram muitas perguntas ali, porque... Mas tem uma amiga que eu não posso deixar E passar. tem o potinho, já vou botar o potinho Ah, o aqui. potinho, não é o potinho da gratidão ainda, tá? Esse aqui é o potinho da pergunta Mas tem inusitada. mas tem uma coisa que tá me... Vai, Márcia. Vai, Márcia, tem que fala sair da que- cachola aqui. O parto cesárea foi um projeto que foi barrado Sim. pelo município. Era um parto cesárea pelo SUS. Esse projeto foi criado pela Câmara de Vereadores, ali pelos vereadores, mas por que não aconteceu? O que houve Explica pra Tu gente. acompanhou na época? mais ou menos assim. Tá. Não, na verdade foi ideia minha e da minha assessoria de fazer esse projeto, principalmente para aquelas mães Ai, carentes. pois então, gente. Claro que existe dois pontos de vista. O que acontece? A resolução do Conselho Federal de Medicina, 2144, ela diz que a mãe, a parturiente, né, Uhum. ela tem direito, quando chegar no Sistema Único de Saúde, a exigir uma cesariana. Certo. Claro que o parto normal tem as suas vantagens. Eu vou falar por mim. Se a minha Certo. esposa engravidar, eu gostaria muito que ela tivesse um parto normal. Só que eu não tô na pele dela. Mas também né, a gente não quer sofrimento, tem uma depressão Isso, pós-parto, né? eu Tem gost- várias outras É. coisas que rolam. Eu gostaria muito que que ele fosse um parto normal, mas eu não tô na pele dela e eu não sei como é que vai ser a formação do filho, enfim. se vai ter dilatação. E a vai. minha preocupação era com as mães mais pobres, aquelas que não têm condições. Porque se a mãe tem condições, isso não é demagogia, 70, 80% das mães que têm condições pagam a cesariana particular. Ou eu tô falando mentira? Não. Não. Então correto. essa era a ideia. Mas como já disse essa resolução e as mães têm esse direito, eu só queria regulamentar isso e colocar uma placa nos hospitais e afins, maternidades, para as pessoas saberem que tem esse direito. Claro que tem, não podendo tirar a autonomia do médico, que o médico vai avaliar, não. Tem condições de fazer um parto. Já deu a dilatação. Esse é o maior desafio, né? É. Mas, Mas as mulheres hoje não querem o muito médico parto normal. dizer, não, vai ser cesariana, Não, porque amiga, mas muito... hoje- eu escuto então casos é um projeto agora. polêmico, É. Então o que acontece? Foi aprovado pela Câmara, teve uma abstenção e um voto contrário, agora eu não lembro quem foi, e foi pro prefeito. O prefeito entendeu que teria que deixar isso aí com autonomia do médico. Então ele vetou meu projeto e mandou de volta o veto. E daí no veto os vereadores batem. E agora, o que a gente faz? Gente, vocês votam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem derrubar o veto, não tem problema nenhum agora. É uma decisão do prefeito. Se ele não quer sancionar, eu não vou fazer um cabo de guerra. Eu sou muito democrático. Daí foi rejeitado o veto. Foi mantido o veto, no caso, e o prefeito não sancionou a lei. Daí eu também não posso sancionar. Mas, enfim. Tem várias outras coisas envolvidas nisso. É, né? tem, A gente tem, sabe, tem. então assim, Tem. isso Mas é um daria projeto uma conversa bacana. de hoje. Sim, tem. Sim, É um sim, mas a projeto gente bacana. sabe talvez o porquê que é sancionado, né? Tem o pessoal, né, as doula, né, que faz um trabalho espetacular também. E, só que eu disse isso para uma doula. Pra uma pessoa que tem condições financeiras, é muito fácil contratar uma doula. Sim. E para quem não tem? Sim. Então, tem os prós e os contras. Mas, enfim, eu já- foi uma ideia eu de já tentar vi. mostrar para as mães mais pobres, as carentes, que elas têm esse direito. E se alguém me perguntar, eu vou lá no hospital e eu vou dizer que elas têm direito. Sim. Claro que não, nunca tirando a No autonomia. caso, às vezes, o que falta é alguém realmente ter essa força, essa coragem de ir lá e bater o pé e dizer, não, eu quero uma cesariana. É. Mesmo o médico dizendo. O que eu não quero- Mesmo o médico dizendo que eu posso ter parto normal. O que eu não quero é que nenhuma mãe sofra. Que a gente, no passado, principalmente no sim. passado, hoje não. É. Eu tenho a doutora Maride, que é uma obstetra, uma amigona minha, gente finíssima, que eu tenho certeza que é um ótimo profissional. Eu tenho certeza que ela não vai fazer isso. Mas no passado teve alguns médicos que criaram essa violência Sim. ah, Forte.
Como é que é? Ainda É, tem forceps. foi. Então, existiu isso. Não, ainda tem. Mas é bem raro hoje. Porque hoje. Principalmente eu tô falando aqui na nossa hoje região, é que né? o acesso hoje à comunicação tá mais Melhorou, fácil. Qualquer melhorou. coisa as pessoas já botam a boca no trombone, Isso. entendeu? Então, Voltou na rede social de novo. Mas então enfim, bastante. foi uma ideia de tentar trazer essa informação. Sim. Mas eu gostei bastante desse projeto aí. Eu acho que tudo que envolve relacionado à mulher, A a saúde da mulher. mental principalmente, né? Porque a mulher passa tanto trabalho, a mulher, né, às vezes o homem que sai de casa, a mulher que cria os filhos, Isso. a mulher tem várias funções, é uma Imagina, sobrecarga de não trabalho. vamos muito longe, né? Eu vou lá na oração, aí a gente tava só mulheres assim, antes da oração, e a mulher contando que imagina, uma criança de 4 quilos. E o médico dizia que era parte normal, porque daí tinha diabetes, geralmente quando tem diabetes a criança nasce muito grande. A mulher se quebrou toda, né? Complicado. Imagina o que essa mulher não passou. E aí depois de uma depressão pós-parto, porque tu se sente um animal, na verdade. Era né? essa é a minha preocupação. Entendeu? O sofrimento, Então, assim, né? cara, Ninguém merece sofrer, né? Mas não. pro futuro, há a possibilidade de ressuscitar isso ou não? Sim, a possibilidade. E seria interessante se tivesse uma maternidade municipal. Daí nós poderíamos, esse projeto teria mais validade. Mas eu acho que futuramente a gente vai ter um hospital bem qualificado aqui, né? Tomara. E tem desejamos que sim. mas assim, qual é o teu objetivo de vida? O que tu tens agora pela frente? Político? Profissional. Profissional, o teu político. pessoal, né, enfim. Isso eu já disse para algumas pessoas, eu não sou mais candidato a vereador, já está definido. Desde 2017, quando eu comecei a fazer a creche, não sou mais candidato a vereador. E eu sempre digo para as mulheres que a maior dificuldade que nós temos, para quem é presidente de partido e está à frente de um partido, é encontrar candidatas mulheres. Tu teve bastante votos femininos? Sim, né? bastante. A grande maioria dos eleitores são mulheres, né? Mas essa dificuldade. Então, eu incentivo as mulheres a ter essa coragem, e não só mulheres, mas homens também, de botar a cara no santinho e participar do processo. Que isso é muito legal. A política é uma ciência que me motiva, me fascina. E eu não sou mais candidato a vereador, logicamente que se tiver oportunidade em 2024 de participar de algum processo eleitoral no município, eu estarei à disposição, mas antes disso tem um desafio, que é uma eleição muito difícil, uma pré-candidatura a deputado federal, é uma eleição dificílima, mas a de vereador também era difícil. E eu vou participar do processo. Vamos ver como é que eu vou me comportar. Talvez não na primeira, mas na segunda, enfim. Como é que o eleitorado vai reagir Sim. com essa minha candidatura? Eu só sei dizer para vocês que a nossa cidade, de uns anos para cá, ela ficou sem representação política. Então as obras geralmente vão para Criciúma. E passa tudo por recurso, não adianta. Um deputado federal hoje tem 20 milhões de recurso anual. Então, sem demagogia, se eu conseguir chegar e me eleger, para onde é que eu vou trazer a maioria do recurso? Vai ser para Araranguá, vai ser para o Vale do Araranguá. Essa é a realidade. Eu tenho um projeto de fazer uma escola em tempo integral na nossa cidade, que o nosso partido, Tubarão tem. que era do Leonel Brizola, né? Bombinhas fez recentemente. Tubarão também está tendo. Então, uma pública, uma escola em tempo integral pública, poderia até ser aqui no campo da aviação. Sim. Mas está pego pelo recurso, é uma obra que custa bastante recurso. E aí não tem a representatividade necessária para trazer esse recurso para cá. Tu acha que um deputado de Floripa vai trazer esse recurso para cá? Não vai. Não, vai puxar para onde? Para onde ele tem o maior reduto eleitoral. Então, esse é o meu objetivo para o ano que vem. E os desafios podem vir, certeza. que eu tô aí para topar. E agora chegou a hora, Diego. Que medo. Não é rifa. Que tá? medo. Não é rifa, não é bingo. Não é bingo. Mas vai rolar aqui agora o sorteio aqui do papelzinho desse. Aqui você tira um papelzinho, tem uma frase, tá? Essa eu já vi, eu não vou pegar. Não? Aqui, fechar o olho. Aí você lê para os nossos telespectadores. Diego, sabe, eu vou te dar um feedback assim positivo. A gente conversando aqui contigo, a gente entende. A gente não, vou falar por mim, porque eu não estou ligando a Márcia para saber o que a Márcia está pensando, mas depois a gente vai saber, a gente vai conversar. Tá. Mas assim, dá para entender porque tu foi eleito. Né? Tu teve um carisma sensacional, uma simplicidade, uma humildade, uma vontade, assim, olha, cara. Vou ficar inchado, para de falar isso. Não, mas é real, assim, real. Ó, eu tô falando e quando eu me arrepio, e assim, quando ela se arrepia, o negócio é espiritual, tá? Falando, porque, assim, ó, dá pra entender, estando aqui contigo e vendo assim, né? É que a gente, amiga, entende. deixa eu chegar lá no coisa.
O presidente da Câmara de Vereadores é o Diego Pires. Quem é? Não sei, nunca Eu não vi. conhecia, Não né? conheço, deve ser um chato. Ai, não sei. Aí nem quer. Não, eu não pensei Não, isso muito, não, pessoal. mas a gente. Hoje tu estás assim. Não, mas mas eu entendo, eu entendo. Entende, né? Eu entendo. Agora traz o Diego aqui, conversa com ele. Dá Meu pra Deus, saber cara, porque que tu é Porque a cara. maioria das pessoas. É esse verdade. teu pensamento que tu tem é certo, porque a maioria das É. pessoas, quando chega no poder, É. Sério? Perde a sobe, humildade. sobe pra cabeça, porque Perde a hoje, humildade. olha só, Cara. Araranguá tem 70 mil habitantes. A maior liderança da cidade é o prefeito. A segunda maior liderança é o presidente da Câmara. Só que eu não levo isso pra vaidade e pro meu ego. A minha vida é a mesma, eu continuo jogando meu futebol, indo nos mesmos locais. Esse é o segredo, né? É. Não mudou nada, minha vida não mudou nada. E o bom é que a gente vai aprendendo muito cada dia. Mas como não criar rapport com o povo dessa forma, né? É. Tu sendo assim, não tem como não criar conexão com o povo, porque é isso, uma pessoa simples, uma pessoa normal, que a gente se identifica, É. né? Que a gente se identifica, que a gente sente que tem acesso, que a gente sente que realmente é como a gente, né? Porque no Sim. fundo todo mundo, Simples, ser humano quer se humilde. conectar de alguma forma. E eu sou meio ansioso, né? Agora eu tô menos, mas. Tu e 99% da população já podia Daí, hoje. daí como eu fui. Operativo. Na presidência tu tem que ficar muito no gabinete, Sim, né? sim. Pra resolver o que acontece Os lá, trâmites né? todos, E aqui dali me sufoca. Eu gosto de estar aqui, ó. No meio do povo. Então, esse ano eu vou ficar de presidente. Ano que vem o meu vice vai assumir. Vou fazer uma renúncia pro meu vice, que foi o que nós combinamos. E eu vou ficar mais na rua. Mais no meio da turma. Querem que eu leia? Leia. Por favor. Vamos lá. Na vida não existem soluções. Existem forças em marcha. É preciso criá-las. Então, elas seguem-se as soluções. Eu não sei falar o nome aqui do campeão aqui, né? Daí vocês me apertaram. Eu sou lá do Sangue da Toca, né, gente? Às vezes nem eu, não te como, não te muda. Mas esse nome... Antônio de Santi, Exupéry. Nossa, é Exupéry. Ai, amiga, tu também, né? É francês? Exupéry. Francês? Antônio É de Saint Exupéry. É. Exupéry? Então. Exupéry ou Exupéry? Na vida não existem soluções. Existem forças em marcha. É preciso criá-las. E, então, a elas seguem-se as soluções. Sim. Isso aqui Forças e fecha marchas. com tudo aquilo que você... Raramente um papelzinho não fecha com quem tá aqui. Mas é a palavra força ali, né? Não, É, e marcha, né? marcha e soluções. Vai Então, encaixando. encaixou certinho toda a tua trajetória, os teus sonhos, que tu, né, vibrou junto com todas aquelas pessoas. Tudo isso vem aqui, ó, a marcha. Todos marcharam contigo para fazer o campo de futebol, fazer a creche. Entendeu? Olha Foi aqui, um ó. mini exército. É um exército, eu tava pensando isso, é um A, exército. Mini exército. a marcha remete ao exército, É. né? Pensa no exército, né? Então, Os soldados. aqui foi muito, assim, bacana e direta. É uma história inspiradora, É, realmente. inspiradora. Parabéns. Muito, Obrigado, meninas. muito boa. Foi Amei. muito legal ter Amei de verdade você aqui. Amei a sua história. Muito bacana, Nossa, realmente. quero um dia, se for, de contribuir. Sabe que pra gente, pra mim, pra Márcia, eu falo por nós duas, porque eu sei que ela, né, compartilha desse mesmo pensamento. A gente, cada vez que a gente recebe uma pessoa aqui, pra nós é uma aula, pra nós Uma é um motivação. crescimento pessoal, um crescimento profissional. Então, assim, é muito rico o podcast pra nós, nesse sentido, assim, também, né? A gente conhece pessoas e a gente, às vezes, está cansada, às vezes, né? Vai ali, corre, faz uma maquiagem pra estar aqui, a gente também é mãe, a gente tem trabalho, tem tudo isso. Verdade. E às vezes, a gente tem podcast, vem correndo, descabelado. Anima. Mas quando a gente tá aqui, cara, sabe, Anima. assim, ó. É e eu- olha um só. outro E clima. quando a gente tá aqui, seja com quem É for uma que energia estiver tão aqui, boa, não tem noção. é tão bom que a gente diz assim, bah, amiga, tudo vale a pena. Né? tudo No vale a final. E é muito bom mesmo. Obrigado pela oportunidade e quando precisar, é só chamar. Tô à disposição. Tá? Nós agradecemos Gratidão também. Deus abençoe, tá? também. Cada vez tua mais. caminhada, tá? Então, A tua pessoal, marcha. Show. terminamos aqui então a nossa 19ª edição. Então, Isso. deixa uma frase aí pro pessoal, deixa aí um jingle, se é que tu nosso- tem um jingle, o que tu quer deixar pro público aí que tá nos assistindo hoje, pra gente encerrar. A frase que eu levo pra minha vida, né? Renovar a esperança é acreditar na mudança. E as pessoas não acreditam nas mudanças, né? E acreditando nessas mudanças que nós conseguimos fazer tudo isso na comunidade. E eu já sou realizado como ser humano, tá?
Ai, que bom. Amém. Amém. Que bom. Fico muito Amém. feliz com isso. É isso aí. Pessoal, beijo no coração então e até a nossa próxima edição, que será a 20ª. Isso. Até mais. Curtem, compartilhem, Comentem. comentem. Façam tudo que puderem aí para É. nos apoiar. Gratidão. Beijo no coração. Gonzo on the track.